volta! E Dublincast, mais um episódio para vocês. Sim. Quem tá falando comigo? Aqui é a Má. O Nini. O Edu. Hoje é só nós três mesmo, entendeu? Podcast em família. Podcast em família, um podcast íntimo. Íntimo. Mais informal, né? Mais informal. Então a gente prometeu, pessoal, que a gente ia ouvir os recados deles, né? Acompanhar o que eles têm de mensagem pra gente. Nini separou pra gente alguns recados. Então vão ter recados que as pessoas mandam por áudio pra gente. E vão ter alguns recados que tem que ler, né? Porque manda um textinho. A pessoa ficou com vergonha, às vezes não quis demonstrar. Usar a voz aveludada pra manter o recado. Sim. Quer mandar pra gente dar o play aí, então, Nini? Vamos lá, eu selecionei 2 recadinhos aqui hoje, pra gente não se prolongar muito. Uma mensagem que veio da Luiz, ela não disse de onde ela é, mas ela foi bem fofa, então eu escolhi ela. Ela disse assim... Será que ela tá no Brasil? Tá no Brasil. Hoje é onde é o DDD dela, né? Ah, é verdade. É boa, né? Deixa eu ver de onde é o DDD da Luiz. Ela é da Irlanda. Ah, DDD 353. DDD 353. DDI 353. A Luiz disse assim: olá, meu nome é Luiz. Acompanho vocês desde muito tempo, mas fui descobrir o podcast recentemente. Ontem, no caso. Vi pelo LinkedIn do Edu, divulgando o episódio 3 e já ouvi vários. O feedback, na verdade, é no geral. Gostei bastante dos 3 episódios. Eu escuto bastante podcasts, passo muito tempo no transporte. E comparado com os outros, vocês já estão profícia. Olha só. Enfim, desculpa por ser texto e não áudio. Não sei se será ignorado, mas tudo bem, kaká. Mas como fã antiga do E-Dublin, eu fiquei bem contente com o podcast. Parabéns, continuem, please. Abraços, Luiz. Muito fofa, né? Ai, que querida, Luiz. Muito Adorei. bem. Será que é a Luiz Posson? Não sei quem é Luiz Poção. Quem é essa Luiz aí? Eu falo com ela no Instagram. Ah, é? Olha, é uma troca ideia com todo mundo. Eu troco Mas ideia obrigado, com Luiz. Luiz Poção, se for você, manda outro áudio. Eu nem sei se eu tô Se não pronunciando for, certo também, o sobrenome manda dela. também uma mensagem falando que não é você. Sim, porque você é muito querida, Luiz, seja Muito lá obrigado. qual for o seu sobrenome. Sim, e que bom que você descobriu. O número de telefone dela é 353. Pessoal, mandem mensagem, né, bro? Né? Mas, obrigada, Luiz, pelo feedback. Obrigada por acompanhar a gente há tanto tempo e por ter tirado um tempinho pra compartilhar o que você achou com a gente. A gente ficou muito feliz. Sim. E obrigado por seguir no LinkedIn também. Aqui, né? Edu ficou orgulhosíssimo de você porque agora, com certeza. Eu fico triste não, mas tudo bem. A pessoa fala, vi você no Facebook. Eu falo, ai, que saco. No LinkedIn eu fico feliz. E eu fico feliz quando é no Instagram. É verdade. E qual é o... Vamos dar o play agora. Então, o próximo recadinho, ele é um pouco mais antigo, na verdade. Então, vocês lembram no primeiro episódio que a gente falou da Ilha Deserta? Uhum. Sim. Vai voltar nesse assunto, então. E na banda da Má também, só pra dar o contexto pra vocês entenderem. Vamos lá. Então, quem ficar boiando tem que ouvir o primeiro episódio. E aí, galera do Dublin, aqui é o Hicks, mandando um beijo aí pra vocês, dizendo que eu adoro o canal. E olha, o que eu comeria todos os dias na ilha do Open Bar é o Danone. Mas calma, é o iogurte, tá bom? Um beijo pra vocês. Hashtag marroqueira, hashtag liberamar. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Eu falei, cara, tadinho do Danone, vamos comer, canibalizar o... Tadinho do balão. Mas eu adorei o áudio do Hicks, muito animado. Parece que ele tava rindo enquanto ele falava. Eu fiquei sorrindo aqui também, adorei. Muito bom, curti. Valeu, Rickson. Um abraço, um beijo pra você também. O Hicks não disse de onde ele é, mas ele é de Pernambuco, pelo DDD. Muito que bem. Olha aí, DDD de Pernambuco. Tá muito bem, então. Tem muito sol aí, Muito provavelmente. E como é que faz o pessoal mandar mensagem lá pra gente? Quem quiser mandar um recadinho pra gente depois de ouvir os podcasts, é só mandar no número, por favor. Mais 353-89-946-0731. Repetindo. Mais 353-89-946-0731. Muito que bem. Lembrando que não é pra mandar dúvida de intercâmbio. Não é esse o intuito deste canal de comunicação. É pra mandar comentários depois de que você ouviu os podcasts sobre o que você ouviu. Exatamente. A gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir ler o recado relacionado ao episódio anterior. Mas isso. Por enquanto ainda... nesse momento ainda tá um agregado aí. A gente tá aprendendo, a gente tá... É todo um aprendizado novo de... Não é só de pauta, né? Mas é de organizar a gravação e tal. Não é tão fácil não. A gente chega lá. Chega lá. Muito que bem. E do que a gente vai falar hoje?
Well, guys. Bom, na verdade, esse tema foi o seguinte. Eu vi uma notícia que o Google, ele começou a trabalhar com aquele Google Assistant, né, que é o assistente do Google, pra ajudar você nas traduções simultâneas, como se fosse um intérprete seu. Porque qual que é o plano deles? Não é simplesmente você falar, aí o negocinho entende o que você falou, traduz, aí você dá o play, aí a pessoa ouve e aí, sabe, te ajuda. Porque isso é o que... Ou até, tipo, você escrever uma coisa, ele traduzir e você mostrar pra pessoa, que também acontece bastante porque hoje. seja por áudio ou por texto, isso já existe hoje, mas isso não tem um fluido, né, se você fizer isso. Imagina, mano, você vai falar com a pessoa, você, arigato, aí dá uma pausa, obrigado, você, thank you, né? Você, sure. Nossa, Esse de nada. Agora, qual que eu imagino um cenário no qual você tá lá com o seu fone de ouvido, com aquele fone pequenininho da Apple, né, o seu fone bonitão, que seja, aí a pessoa tá falando lá de frente com a Siri ou pro Android lá, como é que chamou do Android, Nini? Ok, Google, não tem nome. Falou que Google vai ouvir aqui o celular da Não, eu desliguei, eu não gosto que ninguém fique me escutando, não. Tá, aí você tá lá falando, ok, Google, traduz essa porra pra mim. Aí você fala com alguma coisa, você tá falando com o Google, enquanto isso a pessoa lá do outro lado, você liga o seu ok Google da vida, né? Fala, vamos lá, vamos conversar com esse cara aqui que é chinês. Aí você começa a falar com a pessoa, o chinês começa a ouvir no fone dele, já traduzido como se fosse um intérprete falando em tempo real, conforme você tá falando, entendeu? Então era agora mesmo o meu comentário, porque na verdade você vai falar assim pro Google, ok Google, be my Chinese interpreter. Exatamente, aí ele vai ser. Você tá olhando pro meu celular pra ver se ele vai começar a traduzir tudo, né? Não tá mas trazendo. O meu não tá ligado. Mas o Dini vai trazer, mano, vai ligar lá. O meu eu desliguei também, na verdade. Mas eu vi que a Má tá de celular novo, né? Tô. Tá. E o celular novo dela é um dos celulares que já vai ser compatível com essa tecnologia, assim que sair, né, oficialmente, que é tá nos testes. Sim, Olha porque pra quem não sabe, eu acabei de adquirir um Google Pixel maravilhoso, com os queridíssimos da iFix aqui em Dublin. Então, realmente, maravilhoso. Só que eu não gosto muito do OK Google. Não gosto que ele fique me ouvindo o dia inteiro. Tá. Acho meio Black Mirror. Tudo bem. Mas o ponto é, a gente falou daqui do tradutor e que vai ajudar muita gente mesmo, né? Só que aí levantou essa discussão aqui entre nós sobre o fato de a gente aprender outros idiomas, né? Por que a gente aprende outro idioma? Será que esse tradutor, esse intérprete, realmente um dia vai substituir você ter ou querer aprender uma nova língua, né? O que leva as pessoas a quererem aprender uma nova língua? É só a comunicação ou tem mais? Exatamente. Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. É isso mesmo. E aí a gente quis entender justamente esse ponto de você... Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, a gente aprende outro idioma porque a gente simplesmente quer se comunicar com aquela pessoa? Ou com aquele lugar, né? Enfim. Porque as pessoas vêm pra cá aprender inglês porque elas falam assim, eu preciso fazer inglês, preciso falar inglês. Por que elas precisam aprender inglês? Né? Nini, por que você quis aprender inglês? Ou outro idioma que você fala? Quais idiomas você fala primeiro e por que você quis aprendê-los? Todos eles. Então, eu fiquei pensando muito nisso quando a gente foi conversar sobre esse tema. E aí eu perguntei pra alguns amigos também, como que eles começaram a aprender inglês? Né? Tipo, de onde veio isso? E todos disseram a mesma coisa, que foi, eu entrei no curso de inglês, comecei a aprender porque meus pais acharam que era bom eu saber inglês. Olha só. E isso depois que se transformou em alguma coisa do tipo, ou gostou muito e foi além, sabe? Ou nunca gostou e, tipo, aprendeu se arrastando, assim, sabe? Porque precisava depois pro trabalho. No meu caso, quando eu comecei a aprender, eu comecei porque tinha na escola, né? Então você começa, assim, automaticamente. Eu acho que a questão, pra mim, que me influenciou muito é que tinha algumas coisas que me faziam querer saber o que aquele idioma dizia, né? Então, por exemplo, música, que é uma coisa que faz muito parte da minha vida, eu queria saber o que tava falando ali, sabe? Então você começa lá, a Má provavelmente que tava junto comigo nessa época vai se identificar também. Exato. Começa lá nas revistinhas de música, que vinha aquelas revistas lá com as letras e a traduçãozinha do lado. Aí você começa a aprender as expressões, né? Alguma coisa assim. Ainda tudo meio bem rudimentar, mas aí você vai pegando... No nosso caso, a gente foi pegando gosto, né? Depois, pra mim, sempre a música foi o principal elemento. Então, depois, quando veio o espanhol, foi por causa de música. Quando veio o francês, foi por causa de música também, que eu queria entender o que tava falando. E isso mudou muita coisa, porque sempre que eu comecei a aprender um idioma novo, eu sempre falo pra todo mundo assim, que abria as portas culturalmente pra mim, sabe? Então, não é só a música que eu começava a entender. Você começa, quando você tá aprendendo um idioma novo, por exemplo, o francês. Eu comecei a conversar com pessoas que falavam francês, e aí você começa a conhecer outros artistas, você começa a ver coisa que tá na TV, você começa a ver coisa que vai ampliando o seu leque cultural, assim, sabe? Então você começa a ver que existem coisas diferentes, sabe? Então cada língua me trouxe coisas diferentes. Então por isso que eu gosto tanto de aprender. Vocês estão vendo que o Nini já tá falando da terceira língua já, né? Isso porque ele nem falou todas que ele fala, então... Não, que eu falo bem, já falei todos. Faltou só o português, que eu aprendi, assim, à força, desde o nascimento.
Mas é engraçado porque, tipo, a gente cresceu junto, né? E a gente tem esse interesse em comum, que é a música, que sempre foi uma coisa muito forte pra nós dois. E realmente, pra mim, também foi o que me levou a querer aprender inglês. Eu nem tinha tido inglês na escola ainda. Eu tinha, sei lá, 8 anos e nem tinha inglês na escola ainda, mas a gente começou a assistir. Eu lembro que a novela era Vamp e a música era Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, mas era cantada pela Claudia Hanna, ou seja, tipo, tá entregando... Não, em inglês. Entregando a idade total. Mas a gente ouvia a música e tal, e ficava ouvindo aquela trilha sonora em inglês, e aí eu falava, nossa, eu quero aprender, quero entender o que essas músicas estão falando. E começou assim, e eu, na verdade, não fui forçada a ir pra escola de inglês. Eu pedi pros meus pais me colocarem na escola de inglês. Eu lembro até hoje da minha primeira aula de inglês, eu lembro da primeira página do meu livro de inglês, de tanto que aquilo foi uma coisa importante na minha vida, porque eu queria muito conseguir aprender a falar aquela língua, né? E assim como o Nini também, eu acho que a música foi uma coisa que me ajudou muito a aprender outras línguas. Eu não falo tão bem quanto o Nini, mas arrisco no espanhol e no francês. E realmente a música foi fundamental, assim, pra gerar meu interesse. E isso que você falou de que você fica mais próximo de outras culturas é muito verdade, né? Então, assim, a gente não aprende uma língua só pra se comunicar ou só pra entender o que uma música tá falando, mas a gente acaba aprendendo sobre outras culturas, e expandindo o nosso leque mesmo. É o que você falou. Eu acho que não tem nem como falar melhor do que você já disse. Mas sabe o que é engraçado? Vocês são muito parecidos e eu sou muito diferente nesse ponto. Porque música, pra mim, eu adoro música e eu adoro muito o que a música me traz de energia ou não, e como ela é montada e tal. E tem alguns poréns aí. Mas nem em português eu entendo o que eles estão falando. Eu nunca fui ligado à letra de música. Nada, assim, zero. Eu não sei cantar nenhuma música. A Mar sabe disso. Tanto que a gente vai brincar de coisa de completar uma frase. Eu não sei nenhuma. Nenhuma. Adoro a música do Papagaio. É muito verdade. Que te cantou, que eu não sei a letra também. E é assim. Assim vivo eu. Eu tenho um outro driver pra isso, né? Um outro motivador, que não é nada a ver com o idioma, nesse sentido, né? Mas uma coisa que vocês estão falando aí da cultura, a gente acho que vai chegar nesse ponto já, mas acho que eu queria entender de vocês o seguinte: vocês tiveram um interesse primeiro que foi, digamos, emocional aí, vocês tiveram um motivador emotivo, que foi a música, foi você aprender uma coisa nova e tal, e aí vocês começaram a chegar no ponto de comunicação. Mas eu queria entender, hoje o inglês, ele tá aí pra resolver um problema, no caso do inglês, né, ele tá pra resolver um problema o problema hoje é, as pessoas não conseguem se comunicar, porque você tá limitado a quem fala o seu idioma, né, a forma de comunicar. Ainda bem que hoje surgem outras formas como, sei lá, emojicons lá, sei lá, tem sinaizinhos e tal, e gestos, mas no geral você saber um idioma, no caso do inglês, te ajuda a conectar com outros lugares de fora do Brasil mesmo. Apesar que no Brasil mesmo, se for pensar, você vai falar com alguém de outra região, tem um monte de palavras que você não entende também. Também. Mas como é que é pra vocês, agora chegando nesse ponto de cultural, digamos assim, quais são as outras diferenças que vocês veem, ou quais são as coisas que vocês gostam ou que te motivam a continuar querendo aprender um idioma? Eu acho que os meus motivadores, na verdade, são meio parecidos, assim. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho muita vontade de melhorar o meu espanhol e o meu francês, que não são muito bons ainda. Por quê? Porque eu tenho vontade de morar na Espanha um dia. Então é um motivador no sentido de que se eu quiser um dia morar nesse país e ter um trabalho nesse país, eu vou precisar que o meu domínio desse idioma seja melhor. É pela adaptação, então? Ou é pelo trabalho, assim, emprego? Não, assim, é pra eu poder ser parte daquela cultura, pra eu me sentir parte daquela cultura. Acho que esse é o jeito que eu defino. Pra eu me sentir parte daquela cultura. Então, assim, eu sei que hoje em dia tem outras línguas que me beneficiariam mais profissionalmente se eu falasse. Por exemplo, se alguém fala chinês hoje em dia, é um momento muito bom pra você falar. Fala alemão, aqui você trabalha em qualquer alemão, lugar. Aqui, pois é. Só que eu não tenho interesse particularmente nessas línguas, entendeu? O meu motivador ainda é muito do tipo, sabe, eu quero me conectar com essas pessoas, eu quero me sentir parte da cultura delas, mas tem que ter uma conexão maior do que simplesmente profissional ou de necessidade nesse sentido. Eu acho interessante esse ponto que o Edu falou, que ele citou no meio bem de leve, que foi a parte de emprego, né? Porque eu acho que o que me motiva a aprender não é profissional. Tem muita gente que entra na língua porque precisa pra profissão, né? Precisa profissionalmente. No meu caso, não foi assim. Hoje em dia, o que me motiva a aprender novos idiomas é curiosidade, simplesmente, assim, sabe? De saber como que funciona aquilo. Sim. Mas não necessariamente porque eu preciso. Mas, apesar de não ter sido por esse motivo, saber inglês faz uma diferença muito grande pra mim, pra me comunicar no trabalho, sabe? Porque você precisa fazer reunião. Eu ainda tenho muita dificuldade de fazer reunião falada, principalmente quando a pessoa não é
nativa do inglês, eu tenho muito problema com sotaques. O Edu, por exemplo, que lida há muitos anos trabalhando em inglês com pessoas de vários países, ele pode falar melhor isso depois, mas ele entende muito melhor sotaque. Pra mim, se eu ouço uma pessoa que não é nativa falando inglês, às vezes dá vontade de falar assim pra ela, falando no idioma dela, sabe? E chamar o Google, né? Ok, Google. E chamar o Google, vamos ligar o Google Assistente aí. Be my Indian translator. Mas uma coisa que você falou que é muito engraçado, que eu acho que tem um pouco a ver com você, Nini, que é da sua personalidade, você gosta de desconstruir as coisas, né? E assim, às vezes no sentido metafórico, às vezes no sentido físico, literal, que você literalmente desmontar o computador e montar. Mas essa desconstrução, acho que é a curiosidade, né? Você querer entender o que tá por trás daquilo. E uma coisa que eu gosto também do idioma, que, tirando a parte profissional, porque a parte profissional que você falou, acho que é assim, é resolver um problema hoje. A parte profissional é você tá tentando resolver um problema, ser um profissional melhor, você tem que saber falar inglês pra se comunicar melhor e tal. Mas depois eu vou falar mais disso. Falando do parte de desconstrução aí, da parte metafórica, é você entender um pouco de como as coisas se formam, assim. Quanto mais eu tô aprendendo de inglês, e eu acho que a gente nunca vai chegar no ponto que a gente fala assim, eu tô 100% fluente, né? Você sempre vai estar... Você se comunica, assim como português, eu não tô fluente em português até hoje. Mas você se comunica e você entende estruturas de frases, entende origem de palavras, entende por que tal palavra é usada e não outra palavra é usada. E essa desconstrução da comunicação de outro idioma, eu acho incrível, assim. Às vezes você descobrir, tipo, que um belly button é belly button? Belly button, né? Belly button é o umbigo, né? E aí você fala, por quê? Antes eu acho que eu falaria assim, beleza, umbigo é um belly button. Mas agora você fala assim, é porque é um botão da barriga. Sim. E aí você fala, que incrível, sabe? Nossa, é verdade. Que nem os franceses contando, que conta tudo de 20. Explica como é que é isso. 20 e 12, né? Explica, Nini, como que conta em francês aí. Que não tem 90 em francês, nem 80. Então, depois dos 70, eles vão falar 80, que é 4 vezes 20. Isso. Que absurdo. E 90, 4 vezes 20, 10, que é 90. Isso. Por exemplo, 91 seria 91. Entendeu? Nossa. Seria tipo 80 e 11. Isso. E não 90, 91. 80 e 11. Você faz quase que um... Você tem que fazer matemática, né? Tem que ser bom de matemática pra poder falar francês. Como é que vocês quando era pequeno? Esqueci o nome. Kumon. É um Kumon em outro idioma. Que difícil. Mas isso é muito legal. Mas isso é muito interessante mesmo. Mas isso é uma questão de curiosidade. Outra coisa legal também é que quanto mais línguas você fala, mais você vê coisas similares uma na outra. É muito engraçado também. Então, às vezes, uma palavra que lembra, assim, sabe? A outra da outra língua, você já sabe o que ela significa porque você sabe na outra língua. Sim. Mas aí vem da origem, né? A Má pode falar melhor disso também. Não, mas isso é muito interessante porque eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu resolvi aprender russo, porque eu queria aprender uma língua que tinha um alfabeto diferente. Eu achava que ia ser interessante, né? Todas as línguas que eu tinha estudado eram tudo com o alfabeto latino. Eu falei, eu quero um desafio novo. E foi muito interessante porque é uma cultura totalmente diferente. Tipo, é totalmente diferente de inglês, totalmente diferente de português, totalmente diferente de espanhol, que é as línguas que eu já tinha estudado até aquela hora, mas também tinha várias coisas que eram ou iguais ou muito parecidas, mesmo escrevendo em outro alfabeto, o som era muito parecido, ou até o formato, assim, da palavra, quando você olhava ela construída, não sei explicar, mas realmente é muito interessante ver como tem coisas que têm a mesma origem e que fica muito claro quando você olha para uma língua, sabe, como as coisas têm a mesma origem, assim. E aí acho que a partir do momento que você começa a desconstruir e começa a entender as origens, ou entender o que efetivamente significa aquela palavra, ou aquele termo, ou aquela phrasal verb, né, enfim, que for. Eu tô falando mais do inglês porque é o idioma mais comum, né? Mas quanto mais você descobre isso, mais natural fica pra você falar aquele idioma, menos fica o decorado, né? Porque acho que muita gente decora ainda, né? Quando tá aprendendo. Você passa a aprender mesmo quando você tem esse nível de desconstrução aí, de entender como aquela frase ou aquela estrutura se forma. E aí, vindo no ponto de comunicação que o Nini falou, de entender um gringo falar, eu acho que tem a questão do sotaque que realmente é muito difícil de se corrigir, de se entender. Assim, a gente não tem muito o que fazer quando você é um espectador, né? Quando você tá ouvindo a mensagem de alguém, você tem que absorver aquela mensagem com aquele sotaque maluco e tentar entender o que eles estão querendo falar. Mas o mais difícil pra mim, que aí vem da questão das origens, é quando a pessoa, quando tá falando inglês e ela não domina o idioma tão bem, ela vai estruturar a frase dela da forma que ela estruturaria
leia no idioma dela. E isso complica muitas vezes, porque ela às vezes usa um termo, ou usa uma maneira de estruturar a frase que não funciona, mas que, às vezes porque a gente sabe que aquela pessoa é de algum país, você consegue entender. Isso acontece muito com latinos, quando vão falar inglês. Eu sei quando um brasileiro fala inglês, porque a forma de montar a frase, quando a pessoa não é fluente, né? A forma dela montar a frase é exatamente quando ela montaria em português, e aí você fala, entendi porque você falou assim, e agora eu sei que você é brasileiro. Sabe? Exato. É muito verdade isso. Mas isso aí, você acha que, por exemplo, é um problema na hora que o Google Intérprete ou o Google Tradutor tá fazendo uma tradução? Que, tipo, essa é a grande sacada, sabe? De você conseguir fazer uma localização mais do que uma tradução, né? E aí, pro pessoal que não sabe qual é a diferença entre tradução e localização, né? Porque a tradução, a gente tá fazendo uma tradução literal, a gente tá traduzindo, tipo, palavra por palavra, vamos colocar. Só que quando a gente tá localizando, a gente tá adaptando culturalmente pra aquela língua. Então, assim, o Google Intérprete, pra ele ser 100% eficiente, ele teria que ser um localizador e não um intérprete. Exatamente. Vamos ver se vocês entenderiam, por exemplo, essa frase que eu vou falar. Speak up, people from New Dublin. Como é que vocês traduziriam? Fala aí, pessoal do Dublin. Exatamente. Fala aí, galera do Dublin. Só que o Google falaria speak up, porque o fala aí, eu tô quase que colocando uma ordem, né? Porque eu tô usando, não sei como é que fala essa conjugação. Imperativa. Olha, Nini, é português fantástico. É uma conjugação imperativa e o Google achar que eu falar speak up, né? Fala aí. Mas, na verdade, seria o what's up. People from New Dublin. Então. What's up e Dubliners. Ele colocaria essa localização que a Má tá falando. Isso aí seria muito difícil o Google fazer, hein? Exato. E será que seria o mesmo em português, dependendo do caso? Tipo, what's up? O que está em cima? Né? Verdade. Ou não, eu estou olhando para frente para isso. Looking forward to that. I'm looking forward to that. Tem um caso que esse negócio de localização que vocês estavam falando e contexto do assunto também influencia muito, né? Uma vez eu estava fazendo uma tradução de um documento da marca italiana de sapatos. Não vou falar marca, é isso? Não vou falar. Aí eu joguei um pedaço do texto no Google Translator pra adiantar o trabalho e eu ia arrumando atrás a tradução. Mas tava tão ruim a tradução que ele era sobre sapatos. Então, no meio dos sapatos falava sobre botas, né? E tinha a palavra bootie, B-O-O-T-I-E, que é botinha. Só que o Google traduzia como bundinha. Booty! Imagina se você deixa passar um negócio no meio do texto dos negócios falando não sei o que dessa bundinha e aí vai ver. Maravilhoso. Então tem que tomar muito cuidado. É verdade. Maravilhoso. E então essa questão do contexto, né, faz parte. Porque booty é bundinha também. Dependendo do contexto, pode ser, exatamente. Fora um outro nível, que aí é um nível que afeta até quem fala português, brasileiro falando português, que é a pessoa entender sarcasmo e entender como você tá fazendo uma sátira. Isso é muito difícil. Já falaram, já existem pesquisas aí, alguém procura depois, mas tem pesquisas de que mostra que é um percentual muito baixo de pessoas que entendem sarcasmo e sátira. Fora que em alguns países isso nem existe. Então, muitos países da Ásia, não sei se é Japão, Coreia, não existe você sarcasmo. Ser sarcástico. Exatamente. Então, eles levam aquilo como uma interpretação literal. E às vezes, aí que vem a pataquada às vezes, do brasileiro, que às vezes não fala também, quer fazer uma brincadeira já, não fala inglês direito, já quer ser sarcástico já. E aí fala um negócio em inglês com sarcasmo, mas não funciona. Sai tudo cagado. Porque sai cagado. E aí muita gente não vai entender. Então, eu acho que no ponto que a gente estava falando lá inicialmente do é importante você saber um idioma, saber comunicar, é você saber como você até muda o tipo de uso da comunicação que você já sabe para adaptar ao nível que a pessoa tá. Então, às vezes você falar com um vocabulário mais simples, você falar com menos gíria, menos sotaque, menos interpretação, sabe, menos sarcasmo e tal, para facilitar até essa comunicação, né? Sim. Não, eu ia falar que a questão da fluência também, né, que o Edu tá falando, como a gente sabe que é fluente? Uma vez eu li um texto que dizia que pra gente se considerar fluente, entre aspas, a gente tinha que entender as piadas do país que a gente tá. Então, por exemplo, às vezes a gente tá assistindo uma série, por exemplo, e aí tem um comentário, uma piada, que é uma coisa que, tipo, só quem fala lá mesmo, quem entende da cultura, que vai saber o que vai rir daquilo, sabe? Entender. E aí, quando você entende aquilo, você já tá por dentro da cultura toda, sabe? Então você já pode se considerar fluente, entre aspas. Eu não concordo que isso é ser fluente, que eu acho meio radical. Porque hoje em dia, por exemplo, às vezes a gente tá assistindo um programa de humor na TV, e a gente não tem algumas referências, porque a gente não cresceu aqui, e então a gente não
consegue entender algumas piadas, porque a gente não tem a referência cultural daquilo. Só que eu não acho que não ter uma referência cultural e por esse motivo não entender uma piada é não ser fluente. Então eu acho que esse texto aí foi um pouco radical. É um pouco radical. É um pouco radical no caso. E ainda tem, dando um exemplo do contrário, né? Por exemplo, vocês estão aí há muito tempo, morando fora do país. Então, às vezes, tá acontecendo alguma coisa aqui que vai gerar uma piada que vocês necessariamente não entenderiam, sabe? Porque vocês estão excluídos ali. Verdade. Exato. Eu não sei o que é lacrou até hoje. Lacrou. É muito verdade. Quem lacrou? Lacrou a embalagem? Lacrou é quando fez uma coisa muito bem, não é? É quando você arrasou, assim, sabe? Lacrou. Então, mas Mas é verdade. A gente já não é mais fluente em português. Eu acho que tem, assim, eu concordo que a fluência não depende de você saber entender piada, mas você... Às vezes tem coisa que não... Eu não sei como explicar isso, mas tem coisa que não é piada, mas que é da cultura local, que quanto mais você entende, mais você fica próximo dessa comunicação fluente, digamos assim. Que fluente vem no sentido de fluir, né? Se você se comunica de uma forma que flui, você tá sendo fluente. Fluente, exato. Mas aí é o ponto de você não deixar cair a bola, digamos assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo em português primeiro, que acho que faz mais sentido. A gente fala né? Ou bem legal. Bem, não é uma tradução. Se você falar bem, tipo, a tradução seria muito, né? O bem. Não é bem de well ou de good. Não. Então, você entender essas nuances, ou falar do não traduz. Você não fala ou você fala yes. Sabe, tipo, não é exatamente a mesma coisa. O pode ser, então tá, sabe, tipo, essas nuances pra fluir a comunicação são muito difíceis, mas que quando você começa a entender, e aí no inglês tem várias formas disso acontecer, aí eu considero que você tá deixando a conversa fluir e você não tá travando nessa conversa, sabe? Não sei se faz sentido isso. Não, são as interjeições, né, na verdade, que você tá falando. É a palavra técnica. É esse que chama, não é, Neni? Interjeições? Agora você me complicou. Eu não sei. Mas assim, mas isso é uma coisa muito engraçada, porque é uma essas coisinhas, não, né, essas são as últimas coisas que saem da gente quando a gente começa a falar outra língua, porque eu, quando me mudei pra cá, enchia de né no meio das minhas frases em inglês. Em inglês? Porque no final da palavra, né, porque, tipo, era uma interjeição natural pra mim de usar. Então, em inglês é o like, né? Like. Então, I was doing this like, like. Que tipo, também não pode exagerar, né? Tipo. Tipo. Mas tipo também é uma coisa meio que, por exemplo, no Brasil, tipo, não é muito geral, assim. Eu acho que é mais localizado aqui no Sudeste, não sei. Uma vez uma pessoa comentou num vídeo do eDublin até, falando que, nossa, mas vocês ainda falam tanto tipo, mesmo morando fora. Que engraçado. E acho que é porque tem isso em inglês também. Por isso que não perde, né, o tique. Porque tem o like. Sim, faz sentido. Uma outra coisa que, mudando um pouco de assunto, shifting gears a little bit here, vocês entenderam? Mudando de marcha, só que é mudando. Mudando um pouco uma coisa que eu acho que tem a ver também com aprender outro idioma, que eu acho que até vocês, por questões de música, assim, vocês vão fazer mais sentido, é você aprender sobre a intensidade das palavras. Eu não tinha compreensão da intensidade de algumas palavras que hoje eu sei que são muito pesadas ou muito leves, até começar a fazer mais parte da cultura daqui, entendeu? Entender o que é muito grave e o que não é muito grave. Dá um exemplo. Por exemplo, tem palavras que são sempre muito fortes em qualquer idioma. A palavra não é sempre muito forte em qualquer idioma. Então você fala no, não é muito forte. Mas às vezes você... Por exemplo, na Irlanda, a palavra, você fala Jesus, porque você tá falando Jesus tipo assim, Jesus, não é menino. Então você fala Jesus Christ, é uma blasfêmia. E isso vem por conta do contexto muito forte religioso daqui. Então, você usar a palavra de Deus, de Jesus, em vão, nesse caso, nesse sentido, é muito pesado. Só que no Brasil... Aí eles falam Jesus. Falam Jesus, pra né, que aliviar. Só que no Brasil, mesmo sendo um país muito forte enquanto de religião, né, um país que é muito forte no cristianismo e no catolicismo, a palavra Jesus virou meio que caiu no voto popular, no povo popular. Eu não sei como é que fala isso, mas esqueci. Caiu na boca do povo. Caiu na boca do povo. Então, como é que você fala isso? Tudo é Jesus, não acredito. Nossa, Deus me livre. Tipo, Deus me livre. Ave Maria. Virou tão normal que você não tem mais intensidade naquela palavra. Perdeu a intensidade, sabe? Aqui no Brasil ainda tem uma expressão, só pra complementar, tem uma expressão que é o vixe, né? Que vem de Virgem Maria, a origem. É verdade. Virgem. Virgem. Que virou vixe. Exato.
E aí tem outras palavras também, por exemplo, você falar a palavra, cara, te adoro. To adore someone aqui é muito forte, você adorar alguém, porque se você pensar em português, realmente é uma palavra muito forte. Mas em inglês e em francês, você só usa adore quando é uma coisa muito absurda, tipo, é nível Deus mesmo, você não adora uma pessoa, você adora os deuses, ou enfim, né, falando assim, que é um verbo que vem de muito antigamente. E no Brasil, não, eu te adoro no colégio, você adora todo mundo. Te adoro mais que demais. Tipo, é menos que te amo, assim, né? É menos que te amo. Então, tipo, eu te adoro, depois eu te amo. Exato. Sendo que se você vier pra cá e chegar pro seu amigo irlandês falando, oh, I adore you, ele vai falar, meu Deus, né? Tipo, uau, calma aí, latina. Vocês têm algum exemplo de casos que a intensidade da palavra vocês imaginavam que era uma e é outra? Ah, não. Tem algumas palavras, na verdade, específicas que, aprendendo inglês, eu fui entendendo, né, que depende do caso, por exemplo, must, que é uma palavra bem, tipo, que você já tá mandando ali, sabe? Pra mim, quando eu comecei a aprender, tava igual ao mesmo nível do should, sabe? Tipo, você tem que ir lá conhecer aquele lugar incrível, sabe? Tipo, you must go there. É verdade. As pessoas ficam, nossa, credo. Mas Nini, você quer puxar um dos seus pontos? Que você tinha uns pontos legais lá. Eu tinha colocado alguns problemas levantado alguns problemas de usar o Google Assistente, né? Que é um deles específico, que o Edu tava até falando sobre contexto, né? Que é traduzir, por exemplo, poesia. Não sei se vocês já tentaram traduzir poesia. A Mac agora é poeta? Não tem. Sou poeteira agora, não. Então. E tem algumas coisas, por exemplo, às vezes eu vou traduzir umas músicas pra postar lá num grupo do Facebook, e aí você tem que reescrever o negócio pra passar a mesma ideia, e não necessariamente traduzir literalmente, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que uma das coisas que seria mais difíceis do AI aprender ali no caso do Google Assistant do futuro, assim, sabe? Tem que ser uma coisa muito robusta pra aprender. AI, pra quem não sabe, é inteligência artificial em inglês, que o Nini tá muito multilingüe hoje. Muito americanizado, igual a Sandy. Mas é verdade, é isso, é a questão, de novo, é a mesma coisa da localização que a gente falou. Você traduzir uma música ou traduzir um poema, você tá traduzindo uma coisa que vai ter mais sentidos metafóricos, sabe? Vai estar querendo, talvez, dizer uma coisa de outro jeito, de um jeito que não é comum naquela língua. Pro Google poder absorver esse tipo de conteúdo, vai ser muito difícil. Vai muito tempo ainda até um tradutor, uma ferramenta de tradução automática, né, online, conseguir fazer o papel de uma pessoa traduzindo ou interpretando um texto, sabe? O que eu acho que dá pra fazer, eu acho que o Google Assistant pode funcionar muito bem, é pra coisas mais triviais, assim, que você vai fazer uma reserva de um restaurante, aí você quer fazer uma reserva de um restaurante, vamos supor, a Má vai lá pro Japão, ela encontrou esse rodízio de sushi de atum. Ela, nossa, queria muito reservar, só que ninguém fala inglês lá. O que ela vai fazer? Ela vai pedir pra reservar, né, porque como é que eu faço pra buscar meu espaço? Ela usa o Google Assistant, que vai buscar pra ela em japonês. Sim. E aí o que você vai ter que fazer é só falar pra ele que você precisa de um lugar, que horas, e ele faz toda a tradução e faz o pedido pra você. Pra essas coisas, ou por exemplo, coisas práticas. Ler um manual de instrução, ou você ver um vídeo de unboxing de um aparelho que você quer comprar e ele tá só num idioma, você quer ver num outro idioma. Aí, essas coisas eu acho que vai ser ótimo, porque vai ajudar mesmo. Sim. Só que o que eu espero é que essa facilidade, sabe, das pessoas terem acesso a outras línguas, né, se comunicarem em outras línguas através de uma ferramenta, que isso não tire também o interesse delas de aprender outras línguas, sabe? Porque isso é uma coisa, assim, que hoje em dia, por exemplo, que a gente tem tudo tão fácil de acesso à informação, sabe? A gente quer aprender uma coisa, a gente digita lá no Google e descobre, sabe? Então, assim, é maravilhoso, é incrível que a gente tenha acesso a isso, e a gente é muito, né, a gente tem que ser muito grato por ter acesso a tanta coisa diferente, assim, poder escolher o que a gente quer aprender, o que a gente tem interesse e tudo mais. Mas que isso não tira a curiosidade das pessoas, sabe? Eu acho que isso que eu tenho um pouco de medo, é das pessoas ficarem preguiçosas ou não serem mais curiosas, porque isso seria uma grande perda. Porque se você tá começando a usar o inglês, vamos supor que o Google Assistant supra essa necessidade que você tinha antes por questão de trabalho. Então, hoje, um dos motivos que vocês estavam falando no começo, dos principais motivos que as pessoas aprendem um segundo idioma hoje, é para elas terem um diferencial no mercado de trabalho, para elas poderem se comunicar no mercado de trabalho, para poderem terem um diferencial e até para poder
falar com outros países, enfim, poder negociar e tal. Se um Google Assistant, que não precisa ser sarcástico, que não precisa entender poesia, consegue suprir esse papel, vai aquele ponto. Eu preciso aprender outro idioma, porque é a mesma coisa que você fala, putz, eu vou precisar aprender a dirigir um carro pra virar um motorista de Uber, mas aí se começa a surgir um carro que dirige sozinho, será que você vai deixar de aprender a dirigir porque você já tem um carro que dirige sozinho? Então, vem esse ponto. Será que as pessoas vão querer parar de aprender? Não vai ser mais um diferencial você saber o idioma porque já tem um sistema que faz isso pra você? E tem esse negócio da rapidez também, né? Que hoje em dia todo mundo quer tudo momentâneo, assim, né? Na hora, rápido. E aprender um idioma é uma coisa que demanda um tempo, né? Então, muito tempo. Será que as pessoas vão querer... Será que isso vai ser um empecilho no futuro, né? Para as pessoas... Exato. Não pessoas quererem usar uma ferramenta dessa, sabe? Tem uma pergunta que chegou aqui, só pra encerrar o assunto, que eu acho que é interessante no contexto, que uma pessoa perguntou assim, eu devo fazer faculdade no Brasil e ir pra Irlanda quando eu me formar, ou vale mais a pena eu ir pra Irlanda e me formar lá? Então isso é uma coisa, por exemplo, que a pessoa não sabe falar inglês, no caso, não sei se ela não sabe, né? Mas se ela não souber, por exemplo, pra ela poder fazer uma faculdade no exterior, sabe? Não vai ser um Google Assistente que vai ajudar ela, ou um ano de intercâmbio, sabe? Você tem que assimilar muita coisa, então é um processo longo, sabe? Pra você fazer uma escolha desse tipo, de fazer uma faculdade fora, assim, sabe? Então tem que aprender o idioma ainda por um bom tempo, acho que vai ser preciso. Mas é um ótimo ponto isso que você colocou, que é essa questão do imediatismo, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, um pouco diferente, mas que talvez tenha um pouco a ver, né? Você tem empresas hoje que, sei lá, o Canva, que ajuda você a montar um layout sem você ser um designer. Ou você tem algumas coisas que te ajudam a montar um site sem você ser um programador. Ou algumas coisas que te ajudam, enfim, te ajudam te assistem, dão assistência em alguma coisa, sem você precisar ser um especialista naquilo, porque você tomaria muito tempo. E até porque você não tem interesse em aprender aquilo. Em ser um especialista naquilo. Exatamente. Um designer pode querer estudar pra ser um designer e ser um cara muito melhor do que um template que existe pronto na internet. Mas tem gente que não tem interesse em ser um designer e quer um template pronto porque ele quer fazer uma coisa melhor do que uma coisa qualquer, só que ele quer aquilo de imediato. E aí, nesse caso, talvez, o Assistant também seja interessante, porque você às vezes não quer aprender um idioma, você só quer resolver o problema de se comunicar com pessoas que não falam português, por exemplo. E aí você usa um assistente desse. Não, nesse sentido, realmente, assim, faz sentido. Tudo bem, a gente tem que resolver os problemas. E, na verdade, foi bom que você colocou esse ponto, porque, assim, claro, eu sou uma apaixonada por línguas, então é mais difícil criar uma distância, né, nesse assunto. Mas quando você deu o exemplo do Canva, que foi justamente o que eu fiz essa semana, né, que eu tive que fazer uns templates pro trabalho, não tinha um designer disponível, e eu falei, tenho uma certa noção, vou usar o Canva e vou fazer uns designs de uns posters, porque é o que tem pra hoje. Não vou ficar 4 anos me formando na faculdade, mas, exatamente, né, dá pra quebrar o galho. Então, assim, entendo que tem pessoas que precisam quebrar o galho e que pra isso as ferramentas, né, de tradução automática, enfim, tradução simultânea, são boas. Mas, assim, o Canva nunca vai substituir um bom designer. E um Google Tradutor nunca vai substituir um ser humano que é um bom tradutor. Exatamente. E eu espero que seja assim pra sempre. Eu espero que as ferramentas nunca substituam as pessoas, gente. Vai acontecer o seguinte, vamos passar 40 anos pra frente, vai acontecer o seguinte, a galera vai estar todo mundo usando essas porras de tradutor aí, ninguém vai ser fluente em nada, aí vai ser o hipster que vai começar a aprender o idioma na raça, sabe? Aí vai ser vintage aprender o idioma, sabe? Acho que é daqui 100 anos, acho que 40 é pouco. Mas imagina, daqui 100 anos, as pessoas que aprendem idioma são tipo os hipsters, os vintage. Não, daqui 100 anos a gente vai estar todo mundo dentro de cápsulas imersas, assim, vivendo na Matrix, e aí que aprender uma nova idioma é só fazer o download. A gente vai... imagina, ou senão a gente vai estar se comunicando por pensamento. Não vai ter mais línguas, as pessoas todo mundo vai se entender. A gente estava falando antes sobre aprender um segundo idioma, né? Qual o segundo idioma que vocês aprenderiam se vocês tivessem que escolher um hoje? O segundo não, né? O próximo. O próximo. Eu tava só pensando em inglês, o segundo idioma. Você disse se eu pudesse fazer tipo um download mesmo, assim, aprender? Não, se você fosse começar a aprender uma nova língua agora, a gente vai ver se ela é útil ou não. Qualquer uma que você quer aprender. Uma que eu não sei absolutamente nada, ou pode ser uma que eu sei mais ou menos malemar. Tanto faz. Se você souber mais ou menos, escolhe 2, então. Eu queria ser fluente em espanhol e francês de verdade, assim. Tipo, que nem eu sou em inglês. E o Edu? Eu queria ser fluente em alemão
E japonês. Então, e vocês sabem quais são as 10 línguas mais faladas do mundo? Será que é uma dessas? Eu acho que é espanhol... Espanhol, inglês... Chinês. Mandarim, né, na verdade? Espanhol, inglês, mandarim... Vamos fazer as 5 mais faladas, né, Nini? Inglês, russo... Tem que pôr na ordem, não? Vamos pôr na ordem, então. Em primeiro lugar, qual vocês acham? Acho que é inglês ainda. É mandarim, o primeiro. É mandarim. Sei. Mais de 1 bilhão de pessoas falam mandarim. Nossa, 1 bilhão. Muita gente. Então, a segunda, deve ser uma língua da Índia, que lá também tem muita gente. Mas eles têm muito dialeto. Mas mandarim também é uma língua, tipo, é o chinês geral, mas eles também têm vários dialetos. Mas eu acho que é inglês. Tá, vamos de inglês, então. Erraram, não é inglês. É espanhol. Eu ia falar terceiro lugar. Lógico, né? Porque, imagina, lógico que é espanhol. São mais de 400 milhões de pessoas que falam espanhol. Meu, mas é menos da metade do mandarim. É menos da metade. Mas tem um fato interessante agora. É de nativos, tá? 400 milhões. Então a gente tava falando de nativos. Por isso, gente, eu não tava falando só de nativos quando eu respondi de inglês. Não, mas tudo bem. Ainda vai chegar lá. E em terceiro lugar? O Edu Acho que é russo. Não, que russo. Ai, não é inglês ainda, credo? Será? Espanhol. Pode ser inglês. Mandarim. Ai, não sei. Talvez alguma língua da Índia. Ainda tô lá na Índia. Que língua fala na Índia, Nini? Hindi. Hindi. Talvez hindi ou inglês, então. É o inglês. Finally. 360 milhões de nativos que falam e 500 milhões de pessoas que falam como segunda língua inglês. Nossa, então ainda perde pro mandarim. Ainda perde pro mandarim. A não ser que todos os chineses falassem inglês. Verdade. Acho que não é o caso. E em quarto lugar? Hindi. Russo. É o hindi. Yes. Indie rock. E dentro da Índia, só por curiosidade, dentro da Índia tem 23 idiomas oficiais. Nossa. Senhora. Loucura. É maluco isso. E o quinto, pra fechar, qual vocês acham que é? Será que é português? Russo. Não é russo. É só pensar na outra região culturalmente, assim, mais abrangente. Meio parecido, assim. Árabe? Árabe. Verdade. 250 milhões de nativos falantes. E seguido pertinho de qual? Português. Português, né? Enfim, e aí tem centenas de outras línguas, né? Depois. Você não falou, Lili, qual seria a 8ª língua que você aprenderia? O 8º idioma. Então, uma língua que eu queria muito aprender, mas, enfim, tem que ir lá, né, no processo desde o início, né, que é um pouco difícil. É o norueguês. Eu acho super interessante o jeito de falar. Mas enfim. É muito interessante. Eu acho que é mais fácil aprender russo antes do que o norueguês. Eu acho que russo deve ser mais fácil que norueguês mesmo. Norueguês tem o quê? 17 declinações? Ah, tem muitas. O russo é a 8ª língua mais falada, só por... que não para, né? Ah lá, você ia chegar nele, eventualmente. Mas é muito interessante. As línguas nórdicas são muito interessantes e eles têm conceitos que só existem nas línguas nórdicas, tipo o Riga, né? Vocês já ouviram falar no Riga? Eu ouvi falar do Umlaute. Esse eu não conheço. Que tem no alemão, que é os pontinhos. É verdade, é o Uber. Ah, é a trema. Não, o Riga é uma palavra mesmo. Pra mim, Riga é a capital da Letônia. Riga é uma palavra do dinamarquês e do norueguês, que ela é muito bonitinha. Tem um livro escrito inteiro sobre essa palavra, porque é um conceito que eles só têm lá. É super bonitinho, assim. Então, e eu gosto... Como escreve essa palavra? Hygge. Riga. E, lógico que eu não devo estar pronunciando perfeitamente bem. Mas essas línguas nórdicas eu acho interessante porque elas têm... são línguas que têm esses conceitos que... Bom, na verdade toda língua é assim, né? Porque a gente tem em português a saudade, em francês chagrin, e em inglês tem bliss, que são todas palavras que não têm uma tradução equivalente 100% em outras línguas. E eu gosto de, quando eu aprendo línguas novas, de aprender essas palavras que não têm uma tradução exata em outras línguas, porque elas que contam mais sobre aquela cultura, sabe? Então eu acho muito legal esse tipo de coisa. Mas enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre línguas, né, meus amores? Que afinal de contas... Mas mandem os seus áudios pra gente aí Por favor. Ou mandem outro idioma. Se vocês falam um idioma diferente, mandem outro idioma. Sim, mandem áudios. Isso, mandem coisas engraçadas e divertidas pra gente tentar. A gente ouve e tenta adivinhar qual é. Exato. Sabe que idioma que eu queria aprender também? Não porque vai fazer uma diferença na minha vida, mas que eu acho que as pessoas... Eu ia ficar muito feliz conversando com as pessoas. Tagalog. Porque os filipinos são muito queridíssimos. O Nini já fala Tagalog, então ele pode te ensinar. Não, só sei letras de músicas bem românticas. Né? Mas assim, falando sério, se eu pudesse mesmo aprender, eu ia gostar de aprender, tipo, mandarim, porque eu acho que é muito diferente. Deve ser
um mega desafio, assim. E é um mundo novo que se abre pra você, porque realmente é muita coisa pra aprender. Mas enfim, né? Vamos lá. Estamos aguardando os áudios em outras línguas. Depois, mandem feedback do que vocês acharam desse episódio, dos outros episódios. Mandem coisas em outras línguas. Mandem sugestões de temas. A gente tá aqui curiosíssimos pra saber o que vocês têm pra dividir com a gente. Mas tem que fazer a pergunta final, você sabe, né? Ah, pergunta final! Esqueci. Então conta. Bate pronto. A primeira pergunta é muito fácil. Qual que é o aplicativo que vocês mais gostam que vocês têm instalado no seu celular? Instagram. E Dublin App. Ah, ganhou! Dublin App. Não é o que você mais usa, é o que você mais gosta. Eu gosto do Instagram. É o que eu mais gosto. Eu gosto do Dublin App também. E em segundo lugar, o que eu mais gosto é o Time Hop. E Time Hop é muito legal mesmo. Nini, conta o que é Time Hop pra quem não sabe. Time Hop é um aplicativo que você conecta todas as suas redes sociais, Google Fotos, Facebook, Twitter, Foursquare, nem existe mais. E aí ele mostra tudo o que aconteceu no seu dia em anos anteriores. É muito bizarro. Naquele dia. É muito legal. Eu adoro. Vergonha alheia total. É vergonha alheia, principalmente porque eu digitalizei todas as fotos da vida inteira, então você vê, tipo, coisa de 20 anos atrás. Maravilhoso. E o Edu, qual é o segundo app dele favorito? Meu segundo app favorito Além do Dublin App. Gmail, não. LinkedIn. É o LinkedIn. Não. Two Dots. Two Dots é o que eu mais uso mesmo. Tô usando essa porra todo dia jogando esse jogo. Eu gosto, eu fico instalando coisa nova aí depende, né? Eu tô interessado no Camel pra ver como é que vai fluir, mas não tem ninguém que eu conheço lá. O que é isso? É o que você contrata celebridades pra. Pelo amor de Deus. Eu gosto do Audible também. Eu gosto do Audible também. Bom, tem várias segundas perguntas. Eu não sei se essa pergunta a gente já fez a última vez, mas qual que é o seu cheiro favorito? O meu é fácil. Lemongrass. Adoro. Erva cidreira. Adoro cheiro, gosto, tudo. Erva cidreira. Big time. Cheirinho. Adoro. É que eu tenho mais um pra pôr junto na minha lista, que é cheiro do Palo Santo. Palo Santo. Aquele incensinho. É tão maravilhoso. Pra mim, o cheiro perfumado que eu mais gosto é lavanda. Gostoso. É bom mesmo. E tem vários cheiros de comida, né, que eu adoro, mas nem vou levantar a lista, que é quilométrica. Cheiro de comida. Maravilhoso. O cheiro da pizza saindo do forno do bolo, terminando de assar, sabe? Cheiro de massa de bolo, eu amo cheiro de massa de bolo é gostoso. Mas cheiro de chuva também é gostoso. Também é bom. O cheiro que eu mais gosto é de gasolina. É sério? Quando eu era criança, era um dos que eu mais gostava também. Eu também. Abria a janela do carro pra sentir. Assim. Nossa, que engraçado. É verdade. Que engraçado. Você também, Mar. Não, quando eu era criança, mas hoje em dia não. Eu gosto de cheiro de terra molhada. Sabe que cheiro de terra molhada e cheiro de chuva, na verdade, é fungo, né? Quando a água cai, tipo no asfalto quente, os fungos evaporam e aquele cheiro que a gente sente são os fungos. Isso tirando toda a poesia do meu cheiro. Toda a poesia. São fungos do bem. É um shimeji ali, um shiitake. Ai, meu Deus. Então, ao som de fungos com comida... Fungos no asfalto. Forno, e gasolina por cima deles. Vamos finalizar o nosso episódio de hoje, gente. E a gente se vê no próximo episódio. Sim, muito bem. Brigadinha pela companhia. Beijos. E a gente se vê na próxima. Beijinhos. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.